Bom, pessoal, 15 horas então. Boa tarde aí para todos, para quem a gente não falou ainda. Sejam bem-vindos ao MegaCons. Esse é o MegaCons de número 156. E hoje a gente vai falar de um tema que é o tema da megaforização. Esse tema ele tem muita relação com MegaCons, porque uma informação interessante é que essa dinâmica do MegaCons, esse encontro do MegaCons surgiu pela ideia do professor Moacir na época, dentro da dinâmica da megaforização do CAEC, que o professor Moacir era o EPICOM. Então, a gente começou a observar o seguinte, ele teve a ideia de, no início da dinâmica, nos primeiros 30 minutos da dinâmica, ler algumas pensatas do léxico e comentar ali com o pessoal, né? Isso era feito no acoplamentário, então vocês imaginam ali, a gente no centro do acoplamentário, o pessoal sentado em volta, né? E aí a gente lia algumas pensatas ali no meio, nesses primeiros 30 minutos, e aí comentava. Aí alguém tinha uma dúvida, o outro fazia uma outra abordagem interessante. Então a gente ia comentando essas pensatas do léxico e as pensatas eram abertas ao acaso. A pessoa falava um número, a gente via. E era muito interessante, bem interessante mesmo. Primeiro, como que o número que as pessoas falavam, ou seja, aquela sincronicidade de abrir o léxico, era muito, assim, olha, era em cima do lance, né? Assim, eu ficava de queixo caído às vezes. Eu sou um pouco mais cético, otimista, cosmoético, mas era impressionante como caíam pensatas que tinham tudo a ver com o que estava acontecendo, com o que a gente estava, né, pensando, a pessoa estava pensando. E outra coisa também, que esses primeiros momentos iniciais de discussão do léxico, de você entrar de mental soma no assunto, isso aí ajudava demais a formar o próprio campo da megaforização. Então, a gente começou a perceber isso, né? E assim, os dados orientam a pesquisa. A gente começou a ver, aí o Moacir falou, gente, isso aqui está ficando muito forte. Vamos, então, fazer um evento só para poder discutir com mais calma as pensatas do léxico, né? E vamos chamar esse evento de MegaCons. A gente continuou tendo a meia hora inicial na dinâmica, em que eram discutidas as pensatas, e foi feito um evento para a gente poder ficar 2 horas falando só sobre isso, né? Então, foi assim que nasceu o MegaCons, e tem tudo a ver com megaforização. O que a gente começou a perceber também nos encontros presenciais do MegaCons, quando a gente discutia lá naquela salinha do CAEC. Uma coisa que acontecia é que quando a gente começava a pegar as pensatas, debater de mental soma, tentar destrinchar aquelas ideias mais avançadas dos MegaCons, a primeira sensação que vinha, isso muita gente percebia, é que dava uma sensação de euforia tranquila no campo, muito interessante. Então, tem uma relação entre você acessar megacons e esse fato de você acessar os megacons te trazer uma euforia íntima, aquilo que a gente chama de euforim na conscienciologia, né? Que eu vou falar um pouco mais à frente, não tem nada a ver com a euforia emocional, mas traz uma certa mega euforização. Se você começa a alimentar isso, a aumentar isso, você chega na condição da primavera energética, da euforim e depois na mega euforização. Então, megacons, né, os nossos megacons acessados, dá aquela sensação de você se sentir de novo no pulso intermissivo. Essa sensação é mega euforizante. Tá? Eu vou fazer hoje o seguinte, eu vou colocar aqui alguns pontos do nosso paper, da compilação, para a gente poder acompanhar juntos no início. É bem rápido e vai ajudar a gente a poder ter algumas informações básicas, né? E nivelar o que a gente está pensando de mega euforização. Então, só para a gente contextualizar, a primeira vez que o professor Valdo falou desse assunto foi em 2010. Você vê, ele nunca tinha falado isso antes, né? Em 2010, na tertúlia Omni Compartimentalização, o professor Valdo falou, né? Isso tem a gravação, quem quiser assistir lá no canal do Tertuliário, ele falou assim, olha, pessoal, hoje eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu nunca toquei antes nesse assunto. E eu estou chamando isso de mega euforização. Aí ele explicou que naquela noite tinham vindo os amparadores, ele ficou estudando e escrevendo muito tempo, depois de um certo tempo escrevendo, né, ele começou a entrar nesse processo de mega euforização e falou assim, por meia hora, eu me senti Zéfiro de novo. Eu era o Zéfiro de novo. E essa sensação é mega euforização. Então, tem tudo a ver com megacons, né? Depois desse dia, ele trouxe o verbete mega euforização dentro da especialidade homeostaticologia, ou seja, da homeostase holossomática, do bem-estar holossomático.
e mais tarde um outro verbete também, que é o dividendos da mega euforização. Tem um outro também que eu coloquei no paper, que também tem relação, chama EV tríplice, né? O EV tríplice é quando você consegue fazer ao mesmo tempo e de uma forma instantânea o EV, o arco voltaico e a mega euforização. Aí você tem o pacote completo, né? E a sua assistência fica muito potencializada. Depois dele trazer esse conceito, também ele começou a fazer a mega euforização lá no Tertuliário, né? Muita gente lembra, a Terezinha estava aí, muitos de nós estávamos lá, né? Que ele, às quintas-feiras, ele fazia uma mega euforização, sorteava uma pessoa, né? Um nome, e aí essa pessoa trazia mais 2 convidados e ele fazia lá no Tertuliário a mega euforização durante um tempo, né? Ele provocava a mega euforização nele e depois estendia a mega euforização, compartilhava a mega euforização com a pessoa que estavam lá na frente, que estavam à frente e com todo mundo que estava assistindo, na verdade, né? Ele junto com os amparadores. Isso aí começou justamente nesse dia da omnicompartimentalização, né? E depois se estendeu por alguns anos, eu não lembro exatamente quanto tempo foi. Parou no dia em que a equipe do Tertuliário percebeu que as pessoas estavam indo muito na quinta-feira, estava ficando cheio o Tertuliário, né? E nos outros dias vazio. E outra coisa, ele fazia a mega euforização mais ou menos no início, no meio da tertúlia, né? E aí estava lotado. Acabava a mega euforização, ainda tinha tertúlia para discutir, mas as pessoas começavam a levantar e ir embora. Aí eu falei assim, bom, então a natureza humana não falha, né? As pessoas querem lá para aproveitarem. É como se fosse aquela questão de tomar um passe no centro, né? E aí ele falou, beleza, a gente já explicou como é que é, todo mundo já entendeu, já está tranquilo. Então, depois, em 2017, a gente teve também no CEEC o curso Campo Avançado de Mega Euforização, que aí um dos EPICONs era o professor Moacir, tinham outros também, e a gente montou um manual, né? Um manual com informações da mega euforização sobre, na verdade, era campo avançado de auto-mega euforização. Então, a gente compilou, e esse curso foi muito bom, porque foi um campo de mega euforização mesmo com os alunos, né? A ideia é que as pessoas sentissem. Todo mundo sentiu? Não todo mundo sentiu, nem todo mundo sentiu. Cada um, né, aproveita o campo na medida em que a pessoa pode aproveitar e que é interessante, né? Isso tudo junto com os amparadores. Então, eu queria só começar a definir o que é essa mega euforização que a gente fala, né? Segundo a definição do professor Valdo, é o estado energético provocado pela vontade decidida da consciência, Colsin ou Consciex, por meio da exaltação máxima das energias conscienciais da energosfera ou do holossoma, levado ao ápice homeostático da harmonização íntima do micro-universo consciencial, com expansão da consciência, gerando aura de saúde, serenidade, tranquilidade, fraternidade universal, o ápice da plenitude e autodisposição para a realização interassistencial a partir do estado vibracional. Ou seja, tudo de bom que tem, né? Ou seja, juntou tudo numa definição e virou aí a mega euforização. Vocês estão vendo os slides, né, pessoal? Está tudo certo, né? Então tá, que eu estou falando aqui. Então, assim, o que a mega euforização é? A mega euforização, na verdade, a gente pode pensar que é um transbordamento de energias conscienciais homeostáticas. São as suas próprias energias conscienciais, elas começam a ficar tão homeostáticas, né? Isso vira um estado vibracional elevado à milésima potência. Isso aí te dá uma extrapolação de bem-estar e faz você ultrapassar os seus máximos evolutivos pessoais, ou seja, aquilo que você acha que é o seu máximo, que é a sua felicidade máxima, ainda tem mais, né? Então, tem mais coisa acima e essa coisa é a mega euforização que você experimenta. A gente pode dizer que a mega euforização é a verdadeira felicidade do ponto de vista consciencial. Então, é claro, tem tudo a ver com os magnos, porque quando você entra na mega euforização, você está voltando a acessar aquela parte nobre da sua lucidez. E essa parte nobre dos cons são os megacons. A gente vira na hora, então, uma central pessoal de energias, né? Por que a gente está falando desse assunto? Por que eu estou falando? Primeiro, porque eu participei desse curso, eu ajudei a escrever o manual da mega euforização. Na época, a gente conversou bastante sobre isso,
E uma das coisas que me trouxe para a Conscienciologia não foi projeção, não foi o princípio da descrença, foi aquilo que eu chamava na época, até por um outro nome que eu não tinha, que era uma experiência de samadhi, né? Que na yoga a gente estuda bastante, e eu tinha esses flashes desde pequeno, ao longo da vida. Então, comecei a querer saber o que era isso, né? Você entra num estado de exaltação, de felicidade, é o anti-ataque de pânico. É o contrário do ataque de pânico. Você, por um momento, você começa a entrar nesse processo de felicidade máxima, né? E, claro, isso depois diminui. E isso aí, se você tem lucidez associada, a mega euforização, ela se aproxima da cosmoconsciência, ou então do samadhi, né? Que é o nome que eles dão na filosofia oriental. Então, isso tudo tem relação. Eu tinha muita experiência disso quando pequeno e comecei a estudar, querer saber o que era, né? E achei a cosmoconsciência explicada de um jeito científico na Conscienciologia. Mas eu vejo muita associação entre a mega euforização e a cosmoconsciência. Eu vejo que é uma continuação e tem até pensar tá aí no final do paper sobre isso. Uma coisa que a gente pode pensar, né, pessoal, é o seguinte: a mega euforização não é uma euforia comum. Não é aquela coisa que você fica eufórico, nossa, hoje eu acordei super feliz, caramba, hoje... Isso é mais de psicossoma, né? O que a gente fala da mega euforização é um estado muito mais tendendo ao mental soma. Então, é a felicidade íntima, uma ativação energética do energossoma, é uma tranquilidade psicossomática e é uma lucidez mental somática. Então, isso tudo é mega euforização. E eu estou falando isso, muitos de vocês, se não todos, já devem ter tido ao longo da vida experiências de extrapolação disso, né? Nem que seja um pouco, pode ser uma mini mega euforização, não interessa, né? Pode ser uma euforia, por exemplo, que acontece quando a gente termina um trabalho importante assistencial, quando você consegue fazer assistência para alguém de um jeito bacana e você se sente bem. Isso já é um princípio de euforia, né? Porque você está no fluxo, você está lúcido, né? Não é uma coisa de exaltação do ego, pelo contrário. Você está lúcido, você está bem, as energias fluem junto com os amparadores. Então, isso aí é predisposição para a mega euforização, né? A mega euforização, ela é essencialmente sua, é íntima, né? Ela ocorre primeiro com você. Porém, se ficar só com a gente, não tem graça, né? Aquela coisa assim, quando a gente está muito feliz, não tem graça ficar sozinho, né? A gente quer compartilhar com os outros. A mesma coisa é a mega euforização. Quando a gente começa a sentir esse estado de felicidade íntima, a vontade que dá é expandir isso e espalhar isso pelo mundo, né? Isso aí é a vontade que dá. Você não pode fazer isso pelo mundo, então você pensa na assistência. Você pensa assim, o que eu posso assistir com isso, né? Já que eu estou potencializado pelos amparadores, pelos meus megacons também, o que eu posso fazer com isso, né? Então, vocês já pensaram numa coisa? E se a gente conseguisse fazer a mega euforização pela vontade no momento da TENEPS? Você já pensou assim, a sua TENEPS é mega euforizante para a pessoa que está sendo assistida? Porque jogar energia é bacana, né? Mas assim, não é só isso. Então, você não exterioriza energia na TENEPS, você exterioriza pensene, né? Porque não existe energia pura. Esse seu pensene da TENEPS, ele é mega euforizante para a pessoa que está sendo assistida? E você já pensou que, às vezes, um momento de, nem que seja uma mini euforia, um mini alívio, uma felicidade para a pessoa pode valer muito, né? Para, às vezes, a gente é comum, mas para a pessoa que está sendo assistida, para a consciência que está sendo assistida, consciex ou consim, aquilo ali pode ser a virada de mesa dela, né? Isso aí é muito útil para os amparadores, eles usam isso da gente, né? Então, a gente pode ter uma mega euforização que pode ser sua, partiu de dentro de você, ou seja, você acessou os recursos que já tem de euforia, de euforex no curso intermissivo, e você começou a provocar aquilo que é uma auto-mega euforização, ou seja, ela é centrífuga, parte de você para fora. Uma outra forma de você ter mega euforização, que também acontece, é quando você entra num campo mega euforizante, que pode ser do amparador, pode ser, por exemplo, o que acontecia no tertuliário às quintas-feiras, né? Então, ela vem de fora para dentro, ela é centrípeta, né? Então, essa é a hetero-mega euforização. Você também aproveita, mas porque o seu holossoma está entrando em ressonância com um campo que é mega euforizante. As duas são bacanas, né? As duas são válidas.
Porque assim, você vai produzir a sua, e é claro que a minha megaforização, eu, Eduardo, é uma megaforização de pobre, né? Agora, eu quero saber qual é a megaforização do amparador, do evoluciólogo, talvez, um campo que tenha serenão. Então, a gente tem esses dois aspectos, a nossa, e aqui a gente pode expandir aproveitando uma heteromegaforização dos amparadores. Então, é um caminho de mão dupla. A auto-megaforização, ela é a geração voluntária, então, que é a megaforização centrífuga. São seus mega-atributos que estão latentes, e aí você resolveu expressar. Mega-atributos que eu digo dos megacons, né? Isso dá a sensação de megaforização. Já a heteromegaforização pode ser, então, o acoplamento de um amparador de função especializado, pode ser o toque do evoluciólogo, já viram essa expressão, né? O toque do evoluciólogo, o toque do serenão na sua vida, que às vezes esse toque do evoluciólogo, ele faz aquela reciclagem que você nem pensou que seria capaz de fazer. Começa um processo de reciclagem, né? É a cirurgia de destino. O acoplamento com uma consim megaforizada, como é o caso, por exemplo, lá do Tertuliário do Valdo, a participação em campos de megaforização e uma coisa interessante para os projetores, por exemplo, ou para quem vai fazer assistência, um aporte megaforizante preparando você para assistência, ou seja, recursos extras. Aquilo é uma assistência um pouco acima da sua capacidade habitual. Então, você precisa de um aporte extra, a gasolina azul, né? Você precisa ganhar um pouco mais de dinheiro pela sua assistência, vai ser mais bem pago dessa vez, e antes os amparadores vêm e preparam o campo. Então, uma coisa que a gente percebe, né, e eu já ouvi até outras pessoas falarem isso, é o seguinte: às vezes você está na sua casa, num dia normal da semana, tal, de repente você percebe que a energia mudou completamente. É como se viesse aquela tempestade eletromagnética na sua casa, tudo melhorou, né? O campo ficou limpo, parece que passou um serenão por ali, né? O que a gente pensa? Assim, opa, já vem assistência por aí, né? Assim, eles não vão dar essa benesse por nada. Então, tudo tem motivo. Se acontecer um aporte, é porque tem um trabalho maior a ser feito. Esse é o aporte megaforizante. Então, é claro, você vai aproveitar, não para ficar, né, aproveitar somente para você, mas você vai aproveitar para dar uma ajustada nos seus parafusos, né? Ajusta seu pensene, fica mais cosmoético, limpa as energias do ambiente todas para poder trabalhar melhor. Isso acontece também antes das projeções, em que a gente vai fazer resgate, ou mesmo fazer uma assistência fora do corpo, né? Naquele momento anterior à projeção, que é chamado de aura projetiva, às vezes vem um amparador para te dar um aporte maior. Esse aporte, dependendo da pessoa, pode levar à mega euforização, no caso a hétero-mega euforização, né? A gente pode pensar em algumas conquistas parapsíquicas interessantes. A gente analisar se a gente já passou, se está passando ou se vai passar. Por exemplo, um EV, né? E o EV, uma coisa é você fazer o EV, circular energia para cima e para baixo, aumenta o fluxo até chegar no EV. Outra coisa é fazer o EV instantâneo. E a gente já tem que começar a pensar em fazer esse EV instantâneo sem a técnica da circulação fechada de energias. Isso é muito importante. Uma hora a gente vai ter que chegar nesse ponto, né? Então, por que não já começar a fazer isso? Uma técnica para fazer isso é o seguinte: evoca o seu estado vibracional pessoal, aquilo que você já conhece. Você começa a fazer, né? Já deve ter feito várias vezes, 20 vezes por dia lá o seu EV, você sabe como é. E se você começar a evocar o estado vibracional, a sensação, será que ele instala? Isso é uma porta de entrada para isso. Outra coisa é o arco voltaico. Quando a gente fala arco voltaico, não é somente colocar a mão na cabeça da pessoa, lá, a mão direita no frontochakra, a mão esquerda. Isso é a técnica do arco voltaico. O arco voltaico em si, né, isso que o professor Valdo chama, por exemplo, no EV tríplice de estado vibracional, arco voltaico e megaforização, é mais a sua exteriorização assistencial de energias. Isso é o arco voltaico. Então, assim, o seu estado de exteriorização assistencial de energias vai pegar não só o frontochakra, o nucal chakra, mas envolve e encapsula a pessoa que você está fazendo o arco voltaico como um todo. Quem já participou de arco voltaico, eu, por exemplo, fiquei 10 anos na dinâmica do arco voltaico, toda semana aplicando vários arcos voltaicos. A mão é um acessório. A mão é totalmente secundária no arco voltaico de alto nível.
Outra coisa, começa com o frontochakra e com o nucal chakra, logo em seguida, quando você já pega o jeito, não tem mais isso. O problema é de encapsulamento a dois, holossoma a holossoma. Então, tudo isso, por que eu estou falando isso? Primeiro, porque aqui é megacons, né? A gente pode falar essas coisas. E segundo, porque é muito importante a gente saber o próximo passo, né? Existe uma coisa que é a técnica, e existe aquilo que é o objetivo da técnica. Você aplica a técnica enquanto você está aprendendo. Depois que você já chegou no ponto, você não precisa usar mais. E se a gente usa, a técnica se transforma numa muleta, né? Então, assim, eu vou te falar. Se a gente consegue aplicar o EV instantâneo, para que fazer circulação fechada de energia? Isso é para a gente pensar, né? A gente pode até discutir depois, né? Quem não concordar, mas vai direto, né? Uma coisa que eu lembro do professor Valdo falando é a seguinte, quando falavam para ele sobre chakra, professor Valdo, tem que exteriorizar pelo nucal, junto com o fronto, e depois ele fala assim, esquece isso. Ele fala assim, eu não faço isso. Eu exteriorizo pelo holochakra. E envolvo a pessoa. E daquele jeito, ele fala assim, eu engulo a pessoa com as minhas energias. Isso era o Valdo, né? Então, assim, isso é onde a gente vai chegar, né? Esse é o nosso ponto de chegada lá. A euforia é uma outra conquista, que é o estado de euforia íntima da Consim, super feliz, feliz no sentido conscienciológico, né? Então, a euforia é muito comum, por exemplo, quando a pessoa termina uma etapa proexológica importante. Escrever um verbete, escrever um livro, sentiu que já está chegando perto do complexo. Isso tudo são etapas proexológicas e dá aquela sensação de euforia, né? A euforia pode levar você à primavera energética, que é o seguinte, você entra naquele estado em que as suas energias estão tão positivas que parece que está tudo aí. Ele fala céu de brigadeiro, mar de almirante, né? Aquele dia de primavera bonito, em que você sai assim, isso é primavera energética. Se você tem uma primavera energética, depois outra, e depois emenda com outra, e o seu processo já está autossustentado de um ponto, de uma forma positiva, você entra, então, num ciclo de primaveras energéticas. O ciclo de primaveras é o Cipriene, né? Então, você emenda uma primavera energética, ou seja, você está sempre num ciclo, né? Se esse ciclo começa a ficar constante, ou seja, você já emenda um ciclo no outro, você tende a entrar na mega euforização, né? De um estado mais permanente, vamos dizer assim, que é claro que a mega euforização pode acontecer antes disso tudo como extrapolação, mas eu estou dizendo com a mega euforização como uma conquista pessoal sua, em que você consegue entrar na hora que você quer. Depois disso, você tem o EV tríplice, que é esse verbete que o professor Valdo trouxe, que ele fala o seguinte, olha, o ideal é você conseguir instalar o EV, o arco voltaico e a mega euforização conjugados a todo momento, quando você quiser, com quem você quiser. Isso é o top da pessoa que pretende fazer uma assistência profissional. Você, na hora de fazer assistência para a pessoa, você vai fazer o EV para fazer o autoencapsulamento, fazer o arco voltaico para fazer o heteroencapsulamento A2 e fazer a mega euforização para justamente colocar ali a pessoa no estado melhor que ela pode, né? É o ápice da homeostase seu e da pessoa. Com isso, melhoram todos, né? Você e a pessoa. O próximo passo, então, é a cosmoconsciência. Se você começa a ter a mega euforização e tudo mais, é um passo para você ter o alargamento, né, da sua lucidez. Quando você junta mega euforização com autolucidez, com discernimento, aí você tem a cosmoconsciência. A cosmoconsciência justamente é um estado de homeostase total, porém não só isso. É um estado em que você tem lucidez a ponto de perceber e ver a interconexão de tudo com tudo. É a omni-interconexiologia, né? E você vê, nossa, está tudo conectado. Aí você começa a perceber mais e usar mais as sincronicidades em todos os lugares. Então, a gente saiu do EV e chegou na cosmoconsciência, né? Todos esses são conquistas parapsíquicas bastante possíveis para a gente, né? Não tem nada demais aí. É claro, né? Uma coisa é você ter uma extrapolação, outra coisa é você ter uma segunda natureza. Mas isso não importa tanto, né? Se a gente tem a extrapolação, significa que aqueles recursos necessários, pré-requisitos para o Estado, a gente já tem. Então, você é possível de fazer. Se vem um amparador e te dá uma mega euforização, significa
que a sua estrutura holossomática já tem capacidade para entrar em mega euforização. Por que você não está entrando? Aí a pessoa tem que perceber, né? O que está travando? O que está preocupando? O que está me puxando para baixo? Então, essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Bom, pessoal, eu estendi bastante aqui, peço desculpas e vou tirar, então, para a gente já começar o debate, né? Vamos lá. Então, Eduardo, o César já colocou algumas perguntas aqui, aí eu só quero lembrar para todo mundo, né? Não sei se tem gente que está chegando hoje, que para a gente organizar a participação de todo mundo, a gente pede que quem quiser falar, fazer pergunta, comentário, que coloque o nome aqui no chat para a gente, que a gente organiza uma lista de participações e vamos dando sequência aí para o debate, tá bom? Então, você quer falar, César? Quer abrir o microfone aí? Então, tudo bem, vou falar. Eduardo, ou qualquer outro participante, poderia se fazer um paralelo entre mega euforização e flow? Esse estado do flow é muito interessante, César. Também é a primeira vez que eu li isso, né? Que eu soube disso, eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com a conscienciologia. Tudo a ver, né? E você vê, o flow é justamente quando você entra numa realimentação positiva, é a bola de neve, né? Então, você está numa tarefa ou numa atividade em que ela está te absorvendo tanto que você entra ali e você fica autoalimentado por aquilo. A mega euforização é isso, né? Só que eu penso que o flow ele tem um aspecto que ele não é necessariamente cosmoético. Eu vou explicar por quê, né? Você pode entrar em flow em qualquer atividade. Você pode ter, né, gostar de filme de terror. Cara, você entra no filme e você está lá. Você, né, esquece do mundo. Aquilo é o seu, né, a linha do seu trem. E você está feliz. Pior é isso, né? Está feliz ali. Agora, a mega euforização não. É um flow homeostático, se a gente puder chamar assim. Não sei se alguém quer comentar. Eu sei que o René estuda isso também, né, René? É contigo. Não, concordo com você. Dá para entrar. Imagino que esse povo que está numa guerra, por exemplo, entra no estado de flow, né? Está hiper concentrado. O estado de flow tem muito a ver com a atenção, né? É quando você consegue estar tão presente que você perde a noção de tempo, inclusive. Agora, o processo de megafonização talvez seja... talvez precise desse estado de atenção, dos pré-requisitos do flow para ter megafonização também, mas ela extrapola muito por todos os outros componentes, né? Mas eu acho importante Então é possível que o flow e a mega euforização estejam aí numa escala, né? Sei lá, né? O flow poderia ser o início do princípio aí de uma mega euforização, quem sabe? Eu acho que não tem nada a ver, viu? Assim, o processo é assim, você entra em processo que te absorve, né? Mas eles são essencialmente diferentes, né? O flow, ele é muito mais, viu, César, um processo cerebral. O seu cérebro, os recursos do cérebro confluem para aquilo e é uma realimentação. Então, você pode ter um flow por um prazer qualquer, né? Você pode ter um flow, por exemplo, não vou nem pegar um exemplo muito drástico. Pensa só no flow da música, né? De um pianista, por exemplo. Ele está totalmente no fluxo lá. E ele está super feliz. E para ele é super positivo aquilo. Mas você olhando do ponto de vista evolutivo, talvez não seja tanto, né? Então eu vejo que a mega euforização ela é também um processo em que você entra e você usa todos os seus recursos holossomáticos para uma coisa só que essa coisa só ela é cosmoética, ela é evolutiva, ela é interassistencial, né? E outra coisa, para você ter a mega euforização, você tem que ter algum tipo de recurso consciencial que você não precisa para ter uma experiência de flow comum. Essa qualquer um pode ter, né? Então, assim, existe uma similaridade, mas eu não vejo que sejam a mesma coisa, não. Muito bem. Outra pergunta. Você mencionou aí, assim, seria interessante a pessoa instalar uma auto-mega euforização durante a TENEPS. Achei a ideia interessante. Então, você já ouviu falar de alguém que tenha feito isso? Olha, César, eu vou te falar da minha experiência, tá? Assim, eu faço isso já regularmente, assim, né? É claro, é o que eu falei, mega euforização de pobre, né? Eu sei, eu estou muito consciente da minha condição limitada, mas, assim, de qualquer forma, eu faço isso na TENEPS todo dia, tá? Já faz um tempo. Começou a acontecer isso, eu comecei a perceber isso nas mini tertúlias do professor Valdo, e eu acho que o professor Valdo observou uma coisa que um dia, antes da tertúlia começar, a gente era da monitoria,
da mini tertúlia, ele ficava conversando com a gente muito tempo antes do pessoal entrar. E um dia ele ficou quase meia hora falando comigo, dando instruções para o que eu devia fazer nesse estado. Muitas delas apareceram depois, né, estão lá no léxico. Então, assim, isso é possível da gente fazer, tá? O que é na prática? Na prática é o seguinte, quando você entrar na TENEPS, você entra com o melhor de você. Então, lá na TENEPS, César, você vai ser o melhor César top, o César top, né? Que você conseguir. E é isso que você vai oferecer lá no seu ambiente de TENEPS para as pessoas assistidas junto com o parador, né? Então, basicamente, é você expressar o que tem de melhor, né? Assim, esse melhor seu, qual é o nome disso? Megacons. Isso é o seu melhor. Então, existe o Megacons, para a gente, já é vamos dizer assim, um princípio de mega-euforização. Aí você fala assim, o Megacons do evoluciólogo, é claro, né? Eu não vou comparar o meu Megacons com o Megacons do evoluciólogo ou do serenão, né? A gente sempre brinca, né? O que é Megacons para mim é mini-cons para o evoluciólogo, né? Mas interessa, é o que temos para o momento. O fato é que você vai lá, você vai expressar o que você puder de melhor, né? Isso aí você pode chegar à mega-euforização. Beleza, só mais uma última pergunta, Eduardo. Como é que está assim, a prática da auto-mega-euforização hoje na comunidade da CCCI? É algo já corriqueiro? É uma coisa mais rara ainda, reduzida, ainda há poucas pessoas? O que você pode dizer a respeito disso? Acho que isso é interessante saber para a gente se posicionar, saber essa Claro, né? É bom saber como é que os colegas, como é que estão os colegas, né, César? Claro, né? Agora, o que eu posso falar é o seguinte, eu já converso isso com algumas pessoas. Uma pessoa que eu ouvi falar especificamente sobre isso foi a Pilar Alegre, né? Não sei se vocês conhecem a Pilar, a professora Pilar, ela é da ICTNEPS, né? É uma das pessoas mais antigas da Conscienciologia, né? Ela era da época do Centro da Consciência Contínua. O Valdo sempre usava ela como referência para falar de TENEPS, sempre, né? Foi uma das primeiras pessoas a fazer. Ela é muito experiente, pessoa muito boa, assim, e ela apresentou uma tertúlia matinal em que ela falou exatamente isso que eu estou falando, que ela, na TENEPS, entrava em mega-euforização. Aí eu falei, cara, Pilar, a gente precisa conversar, cara, porque isso também acontece comigo. A gente não fala, a TENEPS é uma coisa que a gente não sei vocês, né, mas a gente não conversa muito com as pessoas sobre as TENEPS, né, o que acontece nos bastidores. Então é bom, você tem toda a razão, é bom a gente saber dos outros, né? E eu sei que a Pilar, ela faz isso e ela escreveu isso, apresentou na tertúlia matinal. Então, antes de passar para os próximos, o Cláudio, ele falou que quer comentar também sobre o Flow. Quer falar agora, Cláudio? Pode ser, sim. Vou falar agora, então. É bom para continuar. Eu achei muito oportuna a pergunta do César, né? E também a resposta do Eduardo. Mas, e aí me veio a ideia, a correlação entre o Flow, mas aí eu gostei que o Eduardo esclareceu, que o Flow tem o flow patológico, né? Que é o Flow da música, do doidão, do vício, né? Pode levar a um estado de Flow. Eu não sei se eu estou falando correto, se eu não sei o que é Flow, mas o Flow que eu vejo é aquele da psicologia cognitiva, daquele autor da psicologia cognitiva, que ele fala em estado de flow, né? Eu achei importante esclarecer, porque a gente tem alguns verbetes que falam sobre ciclo verbetográfico, fala sobre o ciclo do voluntariado, e eles dão um prazer, dão aquela satisfação, né? Então, eu achei interessante agregar isso, e também o Valdo estava falando do ciclo multidimensional da atividade, que é quando a pessoa ela entra no fluxo do evolutivo e ela já não fica escolhendo muito se ela vai para a África, se ela vai para a China, e isso também mostra que ela está no fluxo do cosmos, né? Então, e tem a técnica do professor Pedro, que é TGV, TENEPS, GESCOM e VERPOM, que eu acho que tudo isso leva para essa noção, talvez, que gerou essa confusão, que é esse estado de prazer, de estar no fluxo do cosmos, de estar cumprindo a sua proex, né? Então, é importante separar, né? Eu achei muito interessante a colocação do professor Eduardo aí, que o flow, esse flow que é vulgarizado, que ele é colocado, muitas vezes não é o flow homeostático, não é o flow sadio, não é aquele flow desencadeado pela assistenciologia. Então, achei interessante a pergunta, e aí a gente levar sempre para a lucidez multidimensional, né? É um flow que leva a lucidez multidimensional, que leva para a interassistência, que leva para a proexologia, para a retilineidade pensênica. Então, achei muito interessante. Só interessante, isso. Cláudio. Bem colocado, viu? E assim, existe o flow
proposto ali o nome do cara, é um nome impronunciável, né? Não sei se você já viram, é o Mihaly Csikszentmihalyi. Eu sei porque eu fui obrigado a falar numa aula que eu tive. E ele, assim, o flow, para ele, é um tema central neutro. Até porque na psicologia, de modo geral, a psicologia considera que é bom aquilo que é bom para você, né? E, assim, né, na conscienciologia já não é tanto assim, porque existe um parâmetro maior que é o serenão, é a escala evolutiva, é o conscienciograma e outras coisas, né? Independente da conscienciologia, existe um parâmetro que é um parâmetro cosmoético e evolutivo. Isso aí já faz uma seleção natural entre os tipos de atividade que você pode considerar evolutivas ou não. Aí leva uma Agora, questão mais de critério, né? Cosmoético. Senão é aquela coisa, não, você faça o que te faz feliz. Aí você, pô, então, faz é feliz. isso. Pois é, Faz feliz, exatamente. às vezes pode ser um ato anticosmoético, é um ato. Ver aquela pessoa se ferrar me faz feliz. Às vezes Tudo pode tem... ser anticosmoético ou pode ser um ato que não é evolutivo, né? Que não é nem que seja anticosmoético, ele não é evolutivo. Então, para quem está interessado em evoluir, não interessa, né? Simplesmente não é um ato que não é assim, não vai te trazer vantagem. Então a gente pode pensar, tem desde o flow da psicologia positiva até o flow do max mecanismo, né? O fluxo do max mecanismo. Então, nesses dois a gente transita. A questão da felicidade também é uma questão muito superficial, né? Seja feliz. É uma coisa muito superficial. A conscienciologia não, ela leva para um aprofundamento maior. Tem lógica, tem proex, tem sentido, tem cosmoética, tem racionalidade, porque vulgariza, banaliza. E aí a proposta da conscienciologia não é isso, é uma coisa mais técnica, mais lógica, ligada a uma paralógica, a um max-mecanismo, a uma escala evolutiva. Então a proposta do Valdo, acho que a meu ver, transcende todas essas propostas místicas que tem por aí. Isso aí. Tem um ponto ainda sobre esse processo do flow, que eu acho que, mesmo sendo coisas diferentes, igual está claro, né, pontuado aqui, acho que um ponto de interseção dos dois é a atenção. Porque a gente vê hoje um empobrecimento da atenção muito grande, né? A nossa atenção vai sendo treinada para ficar saltuária. Então, quando a gente está mexendo com rede social, por exemplo, a todo momento você tem uma pequena recompensa. A todo momento uma pequena recompensa, vai ficando difícil de concentrar a atenção para uma recompensa que está num ponto do tempo um pouco mais distante, né? E aí, uma coisa importante no estado de flow é a gente utilizando os nossos atributos ali concentrado no momento presente. Então, a gente entra numa outra percepção do tempo, inclusive, enfim, da nossa experiência. E quando a gente vai falar de parapsiquismo e desse estado, né, que a gente está falando da mega euforização, precisa de atenção, né? Não dá para ficar preocupado ou usando a atenção para alimentar as histórias que a gente conta na nossa cabeça. Então, acho que esse componente da atenção, ele coloca a gente num estado de presença. E acho que não dá para falar de mega euforização se não estiver presente, né? Mesmo que seja considerando o processo multidimensional como um todo, precisa de muita atenção, muita presença, e esse efeito semelhante de estar presente de uma forma ou mais cosmoética ou mais limitada, acho que é essa sensação de fluxo. A presença traz isso, né? Isso. Outra coisa, né, Renê, a gente pode ver que, assim, muitas linhas orientais falam sobre o êxtase, né? Sobre aquela questão, o próprio samadhi que eu falei, né? Tem a questão da autorrealização, né? Então, mas assim, qual é a diferença, né, que eu vejo assim? Se você pensar bem, o processo que acontece com o ser humano é o mesmo, né? Independente do nome que você dá no Oriente ou no Ocidente, interessa, né? A pessoa tem uma experiência em que, em algum momento, ela tem uma exaltação do bem-estar íntimo, isso pode chegar a aumentar a lucidez dela e ela tem uma cosmoconsciência, né? Agora, a questão que você falou é o ponto central. Isso aumenta a sua lucidez ou não? Por exemplo, você pode ter uma experiência de se sentir muito bem e, ao mesmo tempo, a sua lucidez diminuir. Você ficar menos lúcido. Isso não interessa para a gente. Não interessa mais, né? Vamos dizer assim. Já interessou. Não interessa mais. Então, assim, o que interessa para a gente são experiências que trazem a homeostasia, o bem-estar, com um aumento de lucidez e um ganho de discernimento. Se está nessa fórmula, está bem. Se não está, ainda está um pouco místico, né? Daquela coisa de que a pessoa tem que ser passiva, de que tem que só absorver, né? Então, talvez essa seja uma diferença interessante você falou do misticismo, né? Que tem muita
conotação ainda, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: esse fenômeno paranormal aumenta a sua lucidez e seu discernimento? É a diferença, então, né, da euforia para a mega euforização, né? Euforia, que é emoção, reduz o processo de discernimento. Exatamente. E a mega euforização aumenta, né? Discernimento. Lembrei do ensaio sobre a cegueira do português, que eu esqueci o nome. A euforização dos estímulos é tanto que tu fica cego. Sim. Né? Teve um escritor português ali que escreveu isso, que eu esqueci o nome dele, e estava num filme, ensaio sobre a cegueira, fascinante. Qual o nome? Quem lembra? Saramago. Como é que é o nome? Saramago. O Saramago. Sim, alguém falou aí, Saramago. Isso, bem lembrado. Muito bom. Pode aproveitar então, Nelson, você é o próximo. Ah, não, desculpa, é Terê. Terê, foi mal. Então, boa tarde a todos. Eduardo, a minha pergunta era a seguinte: se é possível correr a para-euforim. Eu vou dar um exemplo que eu acho que tenha sido isso, né, comigo, que ocorreu. Essa semana eu tive um título de verbete aprovado, e esse título é um título que está bem, assim, em voga hoje, né, assim, o assunto, digamos, né. E daí eu tive essa projeção, logo no dia, foi assim à tarde, que na terça-feira que eles aprovam, né, que eu tive a aprovação do título, e à noite eu tive a projeção. E eu vi no extrafísico, assim, foi uma coisa assim muito interessante, porque havia muitas consciências assim muito eufóricas também, sabe? Só que eu voltei com esse estado assim, e eu passei o dia todo de quarta-feira nesse estado de euforia, feliz assim. Eu queria contar para as pessoas que o meu título foi aprovado, que eu vou falar que é vacina, o título, né? Porque é algo assim bem da minha área, tudo bem, né? Então, eu fiquei pensando, porque começou lá no extrafísico, entende? Então, eu queria que tu falasse. Eu acho que é possível, né? Pelo jeito, acontecer essa para-euforia. Sim, a própria definição, eu acho que sim, Terezinha, a própria definição de mega-euforização do verbete fala com sim ou com sex. Isso e ele bota bem específico isso aí, né? Então, existe a mega-euforização da consim, existe a para-mega-euforização da consciex, né? Agora, você pensa assim, será que a gente teve mega-euforização no curso intermissivo? Eu acho que sim, viu? Eu acho que a grande maioria dos intermissivistas teve mega-euforização no curso intermissivo quando conseguiu fazer ter o vislumbre, né, do que ele é, do que ele conseguiria fazer entrando nesse fluxo da ProEx, né? O que eu quero dizer é o seguinte: imagina você lá no curso intermissivo. Primeiro, quando a gente entra, né, a gente entra com uma ideia de que normalmente uma ideia megalômana, né, de que você é o máximo, né? Vamos dizer assim, o cara foi rainha, foi rei, foi cientista, sei lá, o cara está se achando. O curso intermissivo, a primeira coisa que acontece, a gente já discutiu isso aqui no Megacons, quando teve esse assunto, é o esbregue intermissivo, né? Então, o impactoterapia do curso intermissivo, né? Uma das primeiras coisas que acontecem, claro, primeiro é o acolhimento, depois é a impactoterapia, de mostrar para o intermissivista, para a gente, de que você não é essa coisa toda. Pelo contrário, né? Muito disso que você acha que é o máximo, nada mais é do que o seu ego. E aí você começa a ver como que a sua ficha evolutiva pessoal, a sua FEP, não é tão bonita quanto você pensava. Muito bem, até aí você está fazendo a reciclagem. Quando você consegue, então, entrar no fluxo da reciclagem, que aí vem lá os evoluciólogos, os professores, e ajudam você a montar uma ProEx, sabe? Planejar uma ProEx de vida para te melhorar, e você consegue vislumbrar como você vai melhorar, como você vai evoluir, se cumprir aquilo, se percorrer aquilo. Isso dá uma alegria muito grande. Eu falo, acho que é possível a gente até sentir isso um pouco, né? Dessa euforex no caso, né? Euforex que vem com o curso intermissivo lá no top, né? Então, o nosso objetivo, Terezinha, é manifestar esses megacons aqui no intrafísico, o que não é fácil, por causa da pressão, do intrafísico, da fisiologia, de todo o restringimento que a gente tem. Quando a gente consegue fazer isso, é como se, eu penso assim, é como se você está na panela de pressão do dia a dia, né? E aí você destampa um pouco a panela de pressão, aquilo vem, isso é mega-euforização. Né? O nosso problema é que a gente não consegue ficar o tempo todo assim. Né? A gente, então, como está aqui na vida intrafísica, tem que balancear
a nossa vida normal com essa expressão dos megacons. Não é sempre que você está nesse estado. Eduardo, outra questão que tu falaste sobre o processo na TENEPS, né, a mega euforização. Mas você se prepara dentro do quarto da TENEPS ou você já entra assim nesse estado? Essa é a minha curiosidade. Olha, eu vou te falar. Não tem como você fazer mega euforização de repente, sem você não estar mais ou menos pensando nisso o dia inteiro. É igual TENEPS. Você não pode passar o dia inteiro sendo prejudicando os outros e chegar lá e falar, agora eu sou assistente. Todo mundo que eu xinguei durante o dia, eu agora vou assistir. Não existe isso, né? A pessoa pode até tentar fazer, mas vai ser muito difícil dela entrar nesse estado. Ela tem que ter uma conexão com a assistência o dia inteiro para poder ser um bom assistente na TENEPS, né? É claro, você não vai estar ainda fazendo TENEPS 24 horas, mas a sua atenção vai estar o dia todo mais ou menos dentro do processo da assistência, né? Qual o seu papel em cada contexto que você passa durante o dia, os encontros que você tem, você já faz um link com a TENEPS. Isso é o ideal na TENEPS. Aí você, quando entra nos 50 minutos lá, aí você já está com tudo preparado, é uma partida quente, né? Hoje em dia, uma coisa que eu uso, que me ajuda muito, eu leio antes de fazer TENEPS, sempre, no mínimo 1 hora. Então, assim, e eu percebo que quando eu não faço isso, não é tão, assim, potente, sabe? Então, assim, tem que ter um preparo. Agora, para mega euforização, a leitura me ajuda muito, mas me ajuda também o fato de estar sempre mais ou menos linkado com isso, sabe? Assim, não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, mas você tem que estar mais ou menos nesse clima para poder chegar na hora da TENEPS e expressar isso, senão fica muito difícil. Nelson. Só um pouquinho isso que o Eduardo falou ali. Eduardo, também depende do que a gente lê, né? Eu já vi isso. E quando eu estou lendo um livro como Uma História de Roma ali, esqueço, vou até a TENEPS, ela não... Então, eu tenho pego os livros que falam de AutoFX, de evolução, para poder, assim, meia hora, 40 minutos antes. E desligo a televisão também, porque eu gosto um pouquinho de política, então, se a televisão, eu presto muita atenção na televisão, essa porcaria. Como é difícil fazer TENEPS pensando em política, né, Nelson? Eu te entendo bem, é muito difícil. Eu já joguei uma bomba em 3, 4 ali, que de noite eu sou obrigado a tentar recuperar e aí volto a pensar naquilo, fica agitado. Não, como tu disse, TENEPS tem que trabalhar o dia inteiro para de noite ela tá bacana para te tentar chegar num estado desse. Mas o que eu queria falar era, ainda há pouco tu falou sobre extrapolacionismo, extrapolação e memória, porque assim, eu tenho um evento de um curso de campo que a professora contou sobre um evento com ela do professor Valdo e um serenão. Então, ela disse que ia compartilhar aquilo, e eu peguei uma parte daquilo, rapaz. Fantástico. Eu fiquei tão tranquilo que eu não tinha ficado de jeito nenhum em outra época. Eu só me lembrei que eu tive um estado assim antes de conhecer a conscienciologia. E aí eu trago isso como memória. Então, eu acho que extrapolação e memória a gente pode trazer para ver aquele estado que a gente ficou de melhor condição, para poder trazer para a hora da TENEPS ou para tentar, numa hora de prática, tentar entrar em mega euforização, porque aquele estado, para mim, é um estado que eu não sei que nome tem, mas eu estou afim com os outros. Você ficou tão tranquilo, a capacidade de raciocínio ficou tão clara, que eu disse assim, eu nunca tinha tido isso. E foi no final de 2019, agora, eu confesso até que foi um período que eu digo assim, eu acho que eu tive uma curva ali diferente, né? Uma mudança muito drástica, diferente. E teve um processo, e aquilo ali é a minha memória mais recente, assim, que eu trago quando eu estou um pouquinho agitado, ou vou entrar antes da TENEPS, eu tento, ou durante o dia, quando acontece algum arranca-rabo aqui em casa pequenininho, mas, né, que acontece sempre no dia a dia, no cotidiano, eu tento buscar, assim, esses tipos de memória. Então, eu acho que essa extrapolação que a gente já teve, está na memória, é bom tu sempre buscar para tentar equilibrar chegar pelo menos no... Né? O professor Valdo chama isso de estado homeostático de referência, né? Então, aquele que você teve, aquele máximo, seu máximo de homeostasia, e aquilo não serviu só para o momento. Você, realmente, quando você evoca, você revive, né? Nem que seja, você
você cria um campo parecido com aquele estado. E esse campo ajuda você a entrar de novo. Agora, pensa bem, Nel, você faz isso uma vez, 2, 3, 10, daqui a pouco você está dominando o negócio. É isso que eu estou falando. É a mesma coisa do estado vibracional, né? De tanto fazer estado vibracional, você não precisa mais fazer os prolegômenos, né? Já vai direto, né? Vai direto para o meio do livro, pronto. Então, o que acontece? Isso tudo é técnica, né? Para a gente aprender. As extrapolações, elas têm uma função de ser. Elas não acontecem só para te dar um bem-estar ou para te deixar para cima, né? É um processo de ensaio. Isso é a palavra que o professor Valdo sempre usava, né? Tudo é um ensaio. Então, você tem uma mega euforização, depois tem 2, isso é um ensaio para você adquirir essa capacidade, essa segunda natureza. A dúvida, de vez em quando, é como tu falasse aí, que essa mega euforização pode ser feita na TENEPS, é que de vez em quando a gente experimenta algumas coisas na TENEPS que a gente pensa que está atrapalhando. Então, mas nessas últimas semanas, eu tenho entrado em estado vibracional no meio da TENEPS. Vem à vontade, eu toco ficha. Então, eu fico pensando se eu estou atrapalhando, não, mas justamente foi essa semana, agora nós estamos falando sobre isso, então não tem muita coincidência, não. É para mim aprender isso mesmo. Outra coisa, eu estou brigando com qualquer outro evento nesse horário. Uma coisa, viu, Nelson, que tem até aqui no paper, não lembro exatamente onde é, o professor Valdo fala da mega euforização que antecede o ataque paraterapêutico. Você sabe o que é o ataque paraterapêutico, né? O ataque paraterapêutico é uma abordagem do mega assediador ou do assediador, né, em cima de você. É um ataque, né, do assediador, só que é um pseudo-ataque. Ele acha que está te atacando, e, na verdade, você está acoplando para assistir. Isso é ataque paraterapêutico. E ele fala da mega euforização antes do ataque paraterapêutico, justamente fazendo aquela coisa, ele te prepara, te dá um extra, né, para você poder aguentar aquele momento breve de desarmonia que vai acontecer com o assediador. Então, a TENEPS é a mesma coisa. Se você está em mega euforização ou está num estado de euforia ali dentro, vai chegar, claro, e chega na TENEPS, né, os acoplamentos, você se desestabiliza por algum momento, mas a sua euforia compensa. Então, é interessante, né? Assim, externamente, sua psicosfera está ali com aquela carga da escagem, né, do momento. Mas intraconsciencialmente, você está ótimo. Isso é o ideal, né? Pensa bem, como é que o serenão aguenta aquela coisa que tem lá no livro do Projeções da Consciência de suportar as dores do mundo, né? Daquela coisa, todo um monte de gente pendurada na psicosfera, se ele não tivesse internamente totalmente mega euforizado. Se é que a gente pode chamar esse nome de serenão, né? Talvez seja até outro, né? Isso é pequeno para você, mas assim, não, eu acho que é imperturbabilidade, né? Auto-imperturbabilidade. Se ele não tivesse nesse estado, ele não aguentaria. Então, assim, por fora, as coisas estão acontecendo na assistência da TENEPS. Por dentro, quem manda no seu estado intraconsciencial é você, né? A gente não tem que sofrer com os atendidos da TENEPS. Tem? Eu acho que não. A gente sofre? Sofre, claro. Eu, pelo menos, falando de mim, né? Eu não tenho essa capacidade total de... Mas, assim, eu sei da minha condição, mas eu sei também a meta onde eu quero chegar. E eu sei que é possível isso, porque eu tenho extrapolações disso. Então, se eu consigo fazer às vezes, eu consigo fazer isso teoricamente, né? Só depende do meu esforço. Não, eu ainda sofro na TENEPS, eu sofro, mas depois que ela termina, eu estou bem, está tudo bem. Sim, então, a gente sobrevive, né? Sobrevivemos e depois ficamos bem. Sobrevive, exatamente. Está inteiraço lá, então tudo bem. É isso, gente. Samir. Ô, Eduardo, o assunto é muito interessante e essa pegada, assim, como a gente estava falando no começo ali com a Terezinha, de abordar um assunto exaustivo e fazer uma escala de dimensionamento, né? Uma progressão de desenvolvimento do fenômeno, ela é super legal, né? A primeira relação que eu fiz foi entre a mega-euforização e a questão do uso dos megacons, né? É como se a mega-euforização fosse uma janela que você abre, uma condição que você se auto-aplica para o exercício dos megacons, né?
que seria essa condição que você traz e está subentendida, está guardadinha em algum nível de frequência da tua memória e a gente não acessa todos os dias, né? Então, o EV seria esse primeiro impulso, essa primeira técnica, né, que, como tu bem falaste, começa lá de uma questão didática, pedagógica, com a circulação fechada das energias, mas você quer mesmo é o EV, né? E a partir do EV e o que ele pode despertar, né, como um exercício que vai se ampliando e vai se permanecendo no tempo, né, no tempo da consciência, ele chega nesse ponto onde você abre uma grande janela para viver essa realidade que você já conhece, né, que a gente já conhece e que o intermissível ele pode ter sido ali o apogeu, né, dentro da nossa linha evolutiva, né? Mas o que me ocorre, assim, aí eu tentei trazer isso para um paralelo muito pessoal, assim, da minha experiência, né? Então, eu queria dividir com os amigos o seguinte: a primeira coisa é do temperamento, né? Eu sou um cara que eu acabo facilmente eu entro em euforia, porque eu sei lá, eu nasci com esse negócio de um certo reconhecimento dos aportes que eu já nasci com eles, né? Então, facilmente eu percebo que em circunstâncias muito corriqueiras eu tenho tudo sob o meu controle, está tudo à minha disposição. Isso me vem, é como se houvesse um transbordamento, né, dessas possibilidades, e aí eu jogo isso para o ambiente. Agora, por uma questão de temperamento, eu acho que eu coloco muita emoção nesse processo, né? Ele vem muito psicossomático, esse negócio, né? E aí aqui o outro aspecto que essa temática me ocorre, é você tentar fazer essa gabaritagem, né? essa transição, né, de um estado mais de euforia tradicional, né, para um estado que o discernimento cresça numa proporção também interessante, né? Agora, um último ponto que eu queria frisar, e tudo para tu discutir depois, fazer as tuas considerações, eu lembrei, como o Nelson falou, do padrão de referência, né? Qual o maior padrão de referência que eu tenho do que pode ser uma auto-mega-euforização, né? E aí eu lembro quando eu fiz a minha primeira projeção de autoconsciência contínua, na volta, quando eu voltei, né, as energias estavam mais ampliadas, muito mais ampliadas, eu transbordava o meu quarto, o meu tamanho energético era o tamanho do quarto, e uma mansidão mental somática completa, né? E aí esse estado de euforia que me ocorreu depois, ele veio depois de uns 30 minutos, né? A partir do momento que eu resolvi acordar, né? Levantar da cama e aí fazer a avaliação do quadro inteiro, né? Mas, então, esse é o meu padrão de referência, né, do que seria uma auto-mega-euforização, né? Então, eu queria te parabenizar pela... Eu sei que tu tem a vivência do laboratório, né? Então, ela veio com muita energia, esse material me chegou com muita energia, né? Então, tá aí as minhas considerações para você fazer as tuas. Ok. Você está falando que desse negócio da energia do material. Uma coisa interessante que aconteceu foi o seguinte: eu estava escrevendo o manual do curso da auto-mega-euforização, né, na época, 2017, e quando eu estava escrevendo, eu senti, falei assim, aqui tem energia de evoluciólogo, isso aqui esse assunto, né, o tema é bom, né? Então, quando você começa a mexer com um tema que é mais avançado, vêm os amparadores mais avançados, são os parapreceptores, né? Dentro, você sabe que tem uma escala de amparadores, né? O parapreceptor é o amparador mais avançado. E é justamente o que mexe com esses temas mais avançados. Aí eu pensei isso, fiquei na minha, quieto, e escrevi. Aí, quando eu mandei para o pessoal do curso, né, no dia seguinte, no dia do curso, que era quando estava pronto, aí o Moacir falou assim, pessoal, eu queria falar para vocês uma coisa seguinte: vamos fazer um exercício aqui de pegar o manual e fazer um acoplamento com ele, porque eu senti que tem dedo de evoluciólogo no que está escrito aí dentro. Então, e eu não tinha falado nada com ele. Então, você vê, o assunto avançado faz a seleção dos amparadores da paralencologia. Então, quando a gente estuda isso, quando a gente evoca essas coisas de megacons, com quem que você estava convivendo no curso intermissivo
quando você estava expressando seus megacons? Era com o pessoal mais... Era com o professor lá, era com os monitores, era com o evoluciólogo, às vezes, que te ajudou a montar a sua ProEx, né? Então, é o que estava falando da memória agora. Você evoca na memória aquele estado de megacons, traz junto a paralencologia do momento. Então, você tem toda a razão. Quando eu estudo isso, eu sinto naturalmente, depois de ler um tempo... Os velhos parceiros. Os velhos parceiros, exatamente. Você começa a evocar e você começa a entrar de novo naquele estado, né? É igual quando você lembra de uma viagem que você fez para o exterior. Você começa a ver a foto, daqui a pouco você está lá de novo, né? E sente o cheiro que você sentiu naquela avenida lá em Roma e tal. É a mesma coisa. Vai sentir o cheiro que você sentia no curso intermissivo. Então, assim, isso é megacons e isso leva à megaforização. Eu concordo plenamente com você. Não sei se foi isso que você perguntou, mas assim, se não foi... Tá. Beleza. O pessoal está mais quietinho hoje, Eduardo. A megaforização leva à calmia mental. Então, se ninguém quer falar, eu quero falar uma coisa importante que a gente não pode esquecer, que é o seguinte. Uma coisa é a pessoa entrar em megaforização. Eu entro em megaforização, o Samir entra em megaforização, e ele entra lá no paraíso íntimo dele, né? Mas isso aí também não é muito, assim, não é top. O top é quando você consegue aplicar isso, né? Como que você aplica a megaforização? É o compartilhamento da megaforização. Então, aquela coisa, você entrou nesse estado, a pergunta seguinte é, o que você vai fazer com isso? Se a gente está fazendo TENEPS, já é direto a sua resposta, né? Se você não está, eu acho que a gente pode usar, isso o professor Valdo falava também, usa esse momento, esse estado, para resolver aquilo que tem de mais crítico na sua vida. Então, ele falava assim, olha, eu entrei em megaforização, então eu pego agora e vou fazer minha autorreflexão, aquela decisão difícil que eu tenho que tomar, que eu não tinha solução ainda. Esse é o momento de fazer. Você está com tudo positivo, né? Você está no seu corredor de lucidez pessoal. A hora é essa, né? Você vai poder acessar os amparadores, eles vão poder acessar você melhor. Então, às vezes, assim, a gente tem que pensar também no que fazer da megaforização. E tem esse verbete do Valdo que dá algumas dicas, que chama dividendo da megaforização. Então, assim, o que você faz com isso, né? Isso são os dividendos da megaforização. Tá. Eduardo, um outro aspecto que também anotei aqui, que era interessante comentar, é ver se isso tem um paralelo, está correto esse paralelo, que é o seguinte, a gente pode assistir, né? A gente pode assumir a assistência, a interassistência como tarefa evolutiva no dia a dia, como o fizemos, né? Principalmente com a TENEPS, que é uma técnica pública, né? Para multidimensionalidade, mas podemos fazê-lo de uma maneira sem uma certa alegria, né? Sem um certo contentamento, né? A gente pode cumprir como a gente cumpre uma função intelectual. Perfeito. Quando você está cumprindo uma função intelectual, você necessariamente não está alegre, você está concentrado, você está no flow, né? Agora, a gente pode fazê-lo, e é isso que a megaforização me traz, essa energia que me chegou aqui, é você fazer essas coisas com a alegria, né? Com o contentamento, sei lá, reveste dos mais variados adjetivos aí, da oportunidade, da possibilidade, né? Da maior liberdade futura decorrente, né? O que tu achas disso? Esse padrão é o que me chama a atenção. Muito, muito bem pontuado, viu, Samir? É verdade, você pode fazer todas as técnicas da conscienciologia como um funcionário público, né? Você cumpre ali seu tempo, e às vezes até é bom para você, né? Porque é um momento que você se concentra, você está lá, acalma a sua mente, né? Mas isso é muito suficiente para o início da TENEPS. Agora, depois de um tempo de fazer TENEPS, a pessoa tem que se perguntar o que ela pode qualificar, sempre, né? Então, assim, fazer TENEPS 20 anos não significa nada. O problema é o seguinte, como está a sua TENEPS depois de 20 anos? Isso já tem que estar caminhando para uma OFIEX, né? Caminhando no sentido de estar se qualificando, né? Então, o que acontece? No início, eu acho que tem um aspecto mais de você se obrigar, né, a fazer a TENEPS, de entrar lá, aí às vezes não acontece. Depois de um tempo,
tem esse envolvimento que é um flow, mas é um flow extremamente prazeroso, né? De você estar junto com os amparadores, você está sendo útil, né? A maior sensação de todas que eu acho que tem para o intermissivista é a sensação de estar pertencendo a um maximecanismo, né? Isso até a psicologia fala, né? Só que ela não fala de maximecanismo, ela fala de um grupo, né? Mas, assim, a gente está falando de maximecanismo. Então, se você participa de um maximecanismo interassistencial cosmoético, isso aí dá uma grande satisfação para todo mundo, né? A TENEPS, pensa bem, você, se fosse uma consciex que ia ser assistida, você ia querer ser assistida numa TENEPS burocrática ou numa TENEPS mega euforizante? E outra coisa que a gente pode perguntar, né? Qual é o nível de consciex que você atende na TENEPS? Se você é um burocrata, é um nível X. Se você, ao invés além da energia, você coloca essa, vamos dizer assim, essa qualidade mental somática, mega euforizante, cosmoconscienciológica, é claro que os amparadores vão aproveitar isso de uma outra forma, né? E o que isso acarreta para o tenepsista? Primeiro, mais trabalho, né? Segundo, assim, essa é a melhor técnica evolutiva que tem. Qual é a técnica evolutiva? É você criar desafios evolutivos para você. Por que isso? Isso é uma coisa que eu observo há muito tempo, eu acho que isso é a gente pode chamar talvez de uma lei da evoluciologia, né? Quando você cria uma demanda para você fazer uma coisa maior do que a sua capacidade, os amparadores entram e te ajudam. Se você faz só o que você pode, está tudo certo. Você, beleza, né? Aquilo você faz com o pé nas costas. Isso aí você vai manter o seu estado. Para você mudar de nível, você precisa ir além. E você precisa que o amparador sinta a necessidade, olha o que eu vou falar, que o amparador sinta a necessidade de te dar a mão para fazer assistência. É aí que nessa hora, exatamente, entra o extrapolacionismo e aí você começa a subir ajudado por eles. É assim que funciona, né? Assim, sozinho, assim, só no seu nível você mantém, né? Se você quer ir para cima, você precisa ir ao encontro, né? Ao encontro dos amparadores, né? E normalmente é pegar um desafio diferente, que aí você vai ser útil na assistência e você vai precisar de um aporte para fazer assistência. Eles dão essa ajuda. Então, assim, a gente sempre vai falar, o amparador só ajuda se tiver assistido, né? Já ouvi falar disso, né? E é verdade, sim. Né? Então, como é a técnica disso aí? É você mirar para cima. Mirar para cima, para mim, é megacons, né? Então, você pega e você vai tentar fazer aquilo que você faz, que pode ser até neto, pode ser outra coisa, pode ser escrita, por exemplo, do melhor jeito que você pode e mais um pouco. E aí os amparadores vão precisar te ajudar. Então, eu acho que esse é o verdadeiro jogo da evolução, né? O cosmoético. Muito bem. Não sei o que vocês acham, né? Estou falando também que minha opinião, sim, né? Mas podem falar, por favor. Não, tem um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que o cara, antes de começar a falar sobre as virtudes, é o André Comte-Sponville, o nome do cara. Ele começa a falar sobre a polidez, que não é uma virtude ainda, então é aquele aprendizado, aquela educação. Depois ele fala de todas essas virtudes tradicionais, e a última ele fala sobre o amor, que já não é uma virtude, já é extrapolação, já é aquilo que tem de vivência, que não precisa mais dessa classificação do que é virtude, do que é um traforte, já vai tudo junto. Então, eu acho isso muito bacana, essa coisa que o Samir falou sobre o que é público, aquela coisa que a gente vai fazer como aprendizado, mas daqui a pouco começa a extrapolar isso, daqui a pouco começa essa pergunta que tu fez, tu queres fazer uma assistência burocrática ou aquela que tu já está extrapolando tudo. Então, eu acho bem bacana isso. Uma coisa que bem didático essa forma que tu passa essa... Uma coisa que o Valdo falava era o seguinte, ele perguntava, até onde você quer evoluir? Se você quer chegar a, sei lá, isca consciente na escala evolutiva, tá tudo certo, tá ok, continue assim. Agora, você quer chegar a evolução serenão? Então, você tem que apostar mais alto, né? E assim, apostar mais alto significa não fazer somente aquilo que você já sabe fazer bem. É um tipo de zona de conforto que, apesar de ser evolutiva, não serve mais, né? Então, assim, você tem que ter a meta evolutiva, ela decorre dessa pergunta. Até onde você quer evoluir?
Eduardo, tem a questão da escrita, né? Aproveitar que você está comentando, que eu acho que um exemplo assim, nós temos vários verbitógrafos aí que pode ter tido essa experiência, né? Você está ali, né, 2 horas escrevendo, 3 horas, de repente parece que as coisas fluem, pelo menos assim, minha experiência, né? Até na questão de frase enfática, assim, né? A coisa acontece, assim, tu está tentando e tal, parece que a coisa não anda, mas há um up, assim, de repente vem, né, as ideias, né? Acho que tem tudo a ver com isso que tu está comentando, né? Esse processo, mas a gente precisa estar à disposição, né? Está envolto nessa questão assistencial ou interassistencial, né? E parece que é por aí o caminho também. Agora, para você escrever, por exemplo, sobre temas mais avançados, não é possível você fazer isso se não tiver com seus megacons expressos. O que eu quero dizer? Às vezes você vai fazer um verbete top, avançado, de um tema mais avançado. Para escrever, na hora que você está sentada escrevendo, você tem que estar expressando megacons. E se você está expressando megacons, algum nível de mega-euforização você vai ter na hora da escrita. Senão tem alguma coisa errada, né? Dá um exemplo aí, Eduardo. Acho que eu não quero... Tá, eu percebo isso. Quando eu escrevo, estou escrevendo algumas coisas sobre enumerações, estou escrevendo sobre megacons também, né? Para eu poder escrever, eu tenho que entrar nesse holopensene. Eu não consigo escrever de fora do holopensene. Não sei se eu estou conseguindo me expressar, né? Assim, vou escrever sobre megacons, mega-euforização. Eu não consigo escrever se eu não estiver, naquele momento, acessando aquilo. Porque senão eu vou estar de fora falando sobre uma coisa terceira. E aí fica teórico. Então, para escrever de mega-euforização, algum nível, por menor que seja, de mega-euforização eu tenho que ter. Porque é nesse estado que eu vou acessar o holopensene das ideias para poder botar no papel. Então, isso é importante, né, para a gente pensar, né? Assim, a escrita tem tudo a ver com a sua manifestação. Não tem como você dissociar uma coisa com outra. Quem faz isso é o teórico, né? A pessoa teórica. O cara vai escrever sobre, sei lá, escrever sobre CL. É um pouco teórico, né? Não deixa de ser, né? Então, assim, eu acho importante, Terezinha, na hora que você está escrevendo, a gente entrar no holopensene de cabeça, né? Você está escrevendo é mais ou menos, tá? Não é a mesma coisa, mas é mais ou menos como uma pangrafia a escrita. Você não está só elaborando mentalmente, você está vivenciando aquilo que você escreve. Eu só consigo fazer analogia com a TENEPS isso aí, Eduardo. E aí a gente tem que estar na TENEPS, a hora que vai para a TENEPS, porque senão não adianta. É isso que eu tenho como experiência, que às vezes parece que eu não entrei na TENEPS, porque a cabeça ficou girando em outras coisas, lendo outras coisas. Quando tu vai para a TENEPS, tu não tem um compromisso de estar fazendo assistências, quando preparar antes. Então, a TENEPS tem que ter um preparo sempre. Eu acho, né? Você tem razão. Eu acho assim, claro, todo mundo, né? Não sei se alguém aqui tem experiência diferente, mas a gente tem altos e baixos, né? Ao longo do ano, ao longo tem TENEPS melhores e tem TENEPS piores. Então, você pode comparar com você mesmo. A gente estava dizendo que ninguém comenta muito da sua TENEPS para o outro, mas você compara com você mesmo. Quais são os seus melhores dias de TENEPS e aqueles que não funcionou muito? Em que você foi mais o assistido, né? Pelo amparador do que o assistente. Então, isso aí a gente tem que saber. O que deu certo, o que deu errado. Qual é a preparação que você fez de um jeito que deu certo e a outra que você não fez do outro jeito que deu errado. Talvez seja isso aí. Eduardo, mas não seria, aproveitando que não tem mais gente na pergunta e querendo dar giro aí à temática, qual seria, na tua opinião, assim, a técnica, né? Pensando em técnica, para você começar a buscar esses estados assim? Ou melhor, esse estado, né? A gente está falando de um estado específico, né? Que pode ter uma gradação, mas que a gente é capaz de defini-lo, né? Existe uma definição dele, né? Qual seria a técnica que você sugere progressiva para isso, além da já conhecida, né? Ou abordando, inclusive, a já conhecida? Eu acho, viu, Sandro, no caso da mega-euforização, especificamente, o que te dá a euforia e te leva depois à mega-euforização é a gente cumprir as etapas da ProEx. Isso é que dá satisfação, né? A sensação de dever cumprido, essa é a maior que tem para a gente, né? Então, não adianta eu querer ter
uma assistência de evoluciólogo ou uma coisa mais avançada, isso vai, no máximo, se tivesse, daria uma extrapolação. Porém, cumprir as etapas da ProEx bem feitas, e a sensação que isso dá é que te traz a mega euforização de um jeito mais como um estado conquistado, sabe? Uma condição permanente, não provisória. Ok, Então, estar em dia com a autoagenda, né? Estar em dia exatamente. com a autoagenda. Então, aí se você pergunta, eu digo assim, depende do caso de cada um. Às vezes é escrever o verbete que a pessoa está para escrever um tempão. Isso é que vai dar a mega euforização para ela. Seja uma euforinho, né? Não interessa, vai chegar lá, né? Às vezes é fazer a GESCOM. A pessoa que já escreveu o livro, isso não dá mais euforia para ela. O que dá é fazer a mega GESCOM. Entendeu? Então, depende do nosso caso. Às vezes, a pessoa que está fazendo internet há 10 anos, ela não está em mega euforização. Às vezes, aquela que começou há 1 ano, ela está tão envolvida que, às vezes, ela tem a experiência de mega euforização, sim. Então, assim, cada um tem que analisar, no seu caso, o que é, né? Você sabe, às vezes, até a pessoa que vamos dizer assim, retomador de tarefa, o fato de voltar para a conscienciologia já é um estado de euforia, né? Ela conseguiu uma super vitória, né? Isso aí depende de cada um. Claro. Agora, vamos usar como referência o professor Valdo. Qual seria a condição dele em relação à mega euforização? O que ele falou foi, no dia que ele trouxe esse tema, né, que é o verbete omni compartimentalização, ele disse que ele estava há muito tempo, há horas, escrevendo sobre algum assunto avançado, eu não sei qual era, né? Então, ele entrou no tema de escrever, você começa a ter a heurística, né? É o corredor heurístico, né, que ele chamou. Corredor heurístico é quando você entra naquele corredor de ideias avançadas junto com os amparadores. Então, você começa a entrar no tema, faz a imersão no tema, né? Saturação mental de uma coisa avançada, daqui a pouco você volta a ser consciex. Aí você voltou a ser o consciex Samir, entendeu? O intermissivista Samir. Entendi. Nesse momento aí te traz megacons e traz a mega euforização também. É uma técnica, né? Deve ter várias, né, Samir? Se alguém quiser compartilhar alguma também, estamos abertos aí. Não, me parece uma lógica, se me permite aí, uma lógica seria, a gente tem o EV como a prática, fazer aquele crescendo que você apresentou no slide, né? Tentar aquele crescendo no slide e tendo como referencial, procurar o melhor padrão de referência, né? O padrão de referência pessoal, né? Aquele que você esteve mais lúcido, com maior bem-estar, você estava mais doador, né? Você estava mais compreensível, você tinha a cosmovisão mais ampliada, né? Procurar esse momento para ter como se fosse o chamariz, né? A meta dessa técnica, né? Mas tudo partindo a partir do domínio das energias. Olha só, vou ver a pensar 32, fala sobre o que a gente estava comentando antes. Fala o seguinte: o trabalho intelectual, desde guitarrístico, pode levar a consciência ao estado da mega euforização. Isso a 32 do paper, né? E aí você comentou também, Samir, sobre aquele crescendo, né, que é o estado vibracional, arco voltaico, mega euforização. Então você vê como é que é. O estado vibracional sozinho ainda não resolve. O que é o arco voltaico? O arco voltaico é um estado vibracional A2 interassistencial. Isso é o arco voltaico. É o que eu falei, a mão é totalmente secundário, né? Totalmente secundário. Então, assim, o estado vibracional sozinho, ele ainda é para a pessoa de alto equilíbrio. Quando você estende o seu equilíbrio para outras pessoas, você compartilha o seu bem-estar. O compartilhamento do bem-estar leva à mega euforização. Então, tem a interassistência nessa equação, no meio dela, né? Não tem como você tirar essa variável. A interassistência te dá o bem-estar que leva você à mega euforização. Perfeito. Que renova o ciclo, né? E renova o ciclo, perfeito, é isso aí. E outra coisa, uma mega euforização não é igual a outra. Isso na prática a gente vê, né? Então, existe mega euforização, como você falou, que é mini, né? Existe mega euforização que é mega, existe mega euforização de extrapolação,
existe mega euforização sua, do seu estado como estado que você consegue provocar, existe mega euforização do amparador, existe de acesso à central extrafísica, como tem aqui na Pensata, existe mega euforização de acesso à comunex evoluída, né? Então, tem vários tipos assim, e isso é uma coisa que a gente pode qualificar, né? Vai qualificando com o tempo, né? Porque a pessoa teve uma experiência que isso é o resultado final, né? Isso aí deve melhorar, até chegar à cosmoconsciência, como tem também aquele outro crescendo, né? O Fernando colocou uma pergunta aqui no chat. Você quer falar, Fernando? Não, pode ler aí. É simples. Tá bom. Então, Eduardo, o Fernando perguntou aqui, vocês poderiam expandir a relação entre mega fraternidade e mega euforização? Uma depende da outra? Tá dentro, ele está falando agora, né? Sim, tem uma pensata aqui, ele fala exatamente isso, eu acho que é no DAC, no DAC, ele fala assim, mega euforização é mega fraternologia, uma coisa assim, né? Não sei se vocês já viram. Aqui, ó, no verbete do DAC, mega euforizaciologia, está ali no terceiro, na premissio, né? Ele fala assim, mega fraternologia. Há de se alcançar o domínio da mega euforização para poder ajudar os demais. Não é somente para nós, que é o que a gente está falando, né? E racionalmente não se pode pensar de outro modo. Mega euforização significa mega fraternidade. Então, a mega euforização, ela é o seu estado, né? E a pergunta então é o seguinte: como que você compartilha isso com os outros? Como é que você expande isso para os outros? Como é que você usa a sua mega euforização de uma forma interassistencial? Então, a gente está falando, né? Pode ser pela TENEPS, pode ser, por exemplo, você escrevendo o seu livro, o seu verbete, durante uma mega euforização. Você está compartilhando o seu estado íntimo, aquilo que você acessou, em forma de tares, né? E colocando, materializando no papel. E etc. Né? E a mega fraternidade, ela está ligada mais ao 100, né? Na Olha, eu diria, viu, Fernando, que a mega fraternidade está ligada mais ao mental soma, sabe? Apesar de parecer, né? Pode ser paradoxal, né? Mas eu acho que, assim, o Samir falou uma coisa muito interessante, que ele pontuou bem, que é o seguinte: muitos das nossas experiências parapsíquicas, no nosso nível, a gente aqui, né? A gente ainda tem um componente emocional. E a mega euforização não foge disso. Então, assim, no meu caso, quando eu vejo o que eu tenho de experiência nisso, eu sinto que ainda tem uma exaltação emocional. Ou seja, não é limpa, não é clean, né? Não é aquela coisa assim totalmente depurada, né? Ou é como o Moacir falava assim, decantada, né? Não está decantado, ainda está poluído, né? Enfim, né? É o que tem. Mas assim, a meta nossa é cada vez mais fazer toda a parafenomenologia dependendo mais do mental soma do que do resto do holossoma, né? Tem uma pensata disso, assim, a meta do serenão é transformar o holossoma no mental soma. Então, assim, o mental soma domina tudo, né? Claro que ele usa todos os veículos de manifestação, inclusive o soma. Mas a sede, ou seja, aonde o fenômeno está ancorado, é no mental soma. E isso diminui a emocionalidade dos fenômenos. Então, você vê, durante a mega euforização, muitas vezes dá vontade de chorar, porque você está tão feliz, né? E assim, é uma exaltação, dá. Mas assim, eu acho que uma mega euforização do evoluciólogo já não tem mais isso. Já é uma coisa totalmente mental somática. Eu diria o seguinte: a mega euforização do evoluciólogo, é uma hipótese, né? Claro, é muito parecida com o que a gente chama de cosmoconsciência para a gente, sabe? No nosso ponto de vista aqui de baixo, são fenômenos muito que a gente confunde. Porque toda manifestação do evoluciólogo é mental somática e outra coisa, tem um alto nível de discernimento de lucidez. Então, qual é a diferença da cosmoconsciência e da mega euforização? Bom, para mim, nenhuma. Para ele deve ver já a mega euforização e a cosmoconsciência do serenão. Então, ele vê uma diferença enorme, né? Assim, é óbvio que não é a mesma coisa. No meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, ainda parece muito, né? A gente confunde muitas coisas. Eduardo, aproveitando então nessa direção, a gente falou, né, no Megacons, tá, alguns passados aí de cosmoconsciência, né?
Você já teve, então, experiência assim, de cosmoconsciência e associou isso com as experiências que você tem de mega-euforização? Como é que foi isso para você? Eu não sei, eu não sei te dizer se eu tive experiência de cosmoconsciência, né? Eu tive aquela experiência que é chamada no Oriente de Samadhi, né? Isso, como eu comentei antes, eu desde mais novo sempre tive, e foi isso que me trouxe a conscienciologia e buscar outras coisas. Eu não sei o que é uma experiência de cosmoconsciência top para poder comparar, entendeu, Renê? Assim, como é que eu vou saber, né? Se o que eu chamo de experiência de consciência é o que o Valdo chamava. Talvez não seja, né? Então, mas assim, de qualquer forma, é uma expansão da consciência com uma sensação de mega euforização junta, que é natural, e com aquela percepção que é dita muito na literatura de que está tudo interconectado com tudo e tudo no seu devido lugar, que tem uma ordem íncita em tudo no universo, em tudo e em todos, né? Essa sensação extremamente vívida e profunda e real, isso é o que é chamado de samadhi. Agora, o que o Valdo chamava de cosmoconsciência, eu penso que já seja uma coisa um pouco mais avançada, e eu não sei qual é o nível na escala evolutiva que tem uma cosmoconsciência de fato. Então, assim, é para a gente estudar isso aí, né? Eu não sei te falar. Agora, eu vejo muito parecido a mega-euforização com a cosmoconsciência, com a diferença do nível de hiperlucidez, né? O Valdo chamava isso de hiperacuidade, né? Você tinha uma hiperacuidade enorme, né? Se você tem uma hiperacuidade enorme, essa lucidez maior, você pode diferenciar uma coisa da outra. Mas a base, eu vejo que é a mesma. Eu sinto muito parecido, pelo menos, né? Legal. O Cláudio pediu para ler e comentar parafatologia. Você quer falar aí, Cláudio, do que especificamente? Oi, eu acho mais importante essa pergunta do Samadhi, me gerou uma curiosidade, tá? Samadhi. Depois você pode ler, se for o caso, a parafatologia, alguns itens que forem mais oportunos. Mas, Eduardo, eu queria, aproveitando esse gancho aí, que eu achei muito oportuna a pergunta do Renê, quais são os traços que favorecem você ter essa experiência de Samadhi e como é que foram, como é que você consegue com frequência fazer essa experiência, né? Que é uma espécie de fusão com o cosmos, seria isso? Eu acho, viu, Cláudio? Vou te falar no meu caso, assim, eu e o Cláudio, nós somos amigos há mais de 20 anos, né, Cláudio? A gente se conhece há um tempão, né? Assim, no meu caso, eu acho que isso tem a ver com o passado, com vidas pretéritas, de estudar esse assunto, né? Com a própria ficha evolutiva, isso aí vai tendo um acúmulo de... É como se você praticar uma atividade qualquer, né? Então, assim, na Índia, no povo do Oriente, eles valorizam muito essa questão do samadhi, né? Na verdade, o próprio yoga, a base dele é alcançar o samadhi, né? Então, as pessoas no passado devem ter treinado muito isso, né? Quem viveu nessa linha, ou quem teve contato com isso, deve ter treinado muito. Então, é claro que, assim, chega numa outra vida depois, a pessoa tem uma certa facilidade natural, o que não quer dizer nada, né? Isso não indica nenhum tipo de avanço evolutivo, indica uma coisa que você treinou como outra coisa qualquer. Pode ser a comunicologia, pode ser a intelectualidade, não interessa. Mas, assim, eu vejo, no meu caso, que tem uma predisposição para isso do passado, né? Então, quando eu tenho uma condição mais homeostática, que seja, por exemplo, a própria mega-euforização, ou euforim, no caso, naturalmente isso sobrevém, sabe? Tipo assim, liga no automático e isso começa a reverberar, né? Então, no meu caso, assim, isso eu comecei a ter isso desde pequeno, não sabia o que era, eu sempre chamei eu dizia que era um anti-ataque de pânico, né? Que vinha aquela coisa, brotava e depois passava, uma felicidade grande e com essa sensação que é característica de você perceber que está tudo ligado, sabe? Está tudo no seu devido lugar. Isso dá uma paz enorme, né, para a pessoa que tem, né, que já teve isso. E uma coisa que a gente comentou, Cláudio, lá no Megacons anterior, que foi sobre cosmoconsciência, muita gente tem isso. Se você for conversar, eu mesmo na minha família, tem gente que relatou uma experiência na vida. Tive um professor no colégio que relatou, teve uma experiência. Isso foi tão diferente que o professor chegou e contou para a turma, gente, eu tive uma coisa que eu nunca imaginei, não sei o que é, não tem ideia. Então, a pessoa, depois de ter uma experiência dela, vai correr atrás. E aí ela descobre que existe uma coisa chamada samadhi e etc, né?
Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existe uma predisposição de cada um a ter certo tipo de rol de fenômenos. Se a gente for ver, eu posso te perguntar, Cláudio, quais são os fenômenos que acontecem com maior naturalidade para você? Não é aquele que você gosta mais, nem aquele que você acha mais legal. Quais são aqueles que, se deixar você num campo homeostático, eles vão naturalmente brotar? Isso é a sua paragenética. E se é paragenética, você trabalhou isso antes, com certeza, né, em alguma linha. Qual é o chakra que está mais favorável para os parafenômenos em você? Você que é da comunicação, por exemplo, às vezes está ligado com o laringochakra, né? Algum fenômeno que tenha base no laringochakra tem facilidade para brotar em você naturalmente. Tipo assim, deixou o Cláudio ali no campo, né, Cláudio? Deixou o Cláudio no tertuliário lá, tranquilo, o negócio começa a borbulhar. E a mesma coisa, então, dependendo de cada um, tem uma linha dessa. Eu tenho uma tendência, assim, que tem dois traços, né, que coloca no 700, que é penetrabilidade e absorção. Quer dizer, ser esponja e penetrar. Quer dizer, então, se eu deixar, eu invado a psicosfera da pessoa. Eu já percebi isso, até vou falar isso na tertúlia. Porque, às vezes, a pessoa fica assim, né? Então, a minha comunicabilidade tem que ver como é que é. Não é de laringochakra, é mais energia. Perfeito. Então, mas voltando ali o aspecto, eu acho que eu já tive samadhi também, mas assim, não valorizei. Então seria bom você anatomizar melhor isso, escrever como é que foi o porque você já está com know-how na área, né? Nem que seja samadhi, não é cosmoconsciência, não é... Você fica se achando meio super, né? Fica se achando superior. Isso tem, né? Olha, tem, mas depois que você estuda cosmoconsciência que eu estou te falando, por exemplo, você vê que essa história é muito mais profunda do que você pensa, né? Então, se você estudar lá os relatos de Samadhi que tem em outros autores, né? A gente estava falando lá no Megacons passado sobre aquele livro do Richard Bruce, não é isso? Eu não lembro exatamente o nome dele. Eu até tenho um livro aqui dele que fala sobre Burke, né? Isso. Então, o que a gente estava observando? Que, assim, muitos daqueles relatos são de base emocional. São mais uma exaltação, uma euforia emocional do que propriamente uma cosmoconsciência ou mesmo um samadhi. Mas como a pessoa nunca teve aquilo, tem uma experiência, né? Acha que aquilo é o top para ela, ela já compara aquilo com o máximo que existe, né? O samadhi é tido como o estado mais elevado da consciência, o estado alterado mais elevado da consciência. Então ela já joga para cima. Mas vamos supor que um dia a pessoa tem uma cosmoconsciência de mental soma, né? Em que ela vai lá e às vezes tem até contato com outras consciências também que estão nesse estado ali, por exemplo, CL ou o que seja. Todo o rol de parafenômenos que ela teve até então, ela tem que reacomodar na escala. Não é? Então, assim, puxa, isso aqui sim é uma cosmoconsciência. Então aquilo que eu tive lá quando eu tinha 23 anos, aquilo não era, não, aquilo era outra coisa. Então, assim, a gente sempre está readaptando, né, as nossas experiências de acordo com o nosso padrão ouro. Então, o nosso objetivo, às vezes, é ter cada vez experiências mais de mental soma para poder justamente botar as coisas nos seus lugares. Né? Eu penso que tudo a gente vai readaptar, viu, Cláudio? Daqui para frente, nossos experimentos parapsíquicos vão ser todos realinhados. Uma atualização, né? Eu acho que então a primeira coisa é você... Eu acho que você tem que valorizar isso, você teve, não é para qualquer um, não é como soltar pipa, entendeu? Esse samadhi que você tem aí. Primeiro, anatomizar isso. Antes de tudo, é tirar essa carga emocional, é desassediar esse processo. Primeira coisa, é fazer tirar o egão da jogada, que é o grande problema, que é desassediar esse processo místico, né? Tirar esse processo. Depois aí anatomizar. O que é esse samadhi? Tudo bem, não é cosmoconsciência, de repente é uma extrapolação de psicossoma, um verbete aí. Não é extrapolação de mental soma, é extrapolação de psicossoma. E depois aí, terceiro, é ver outros colegas que fizeram, pegar vários relatos, que às vezes as pessoas não estão valorizando isso, não estão valorizando essa expansão consciencial aí. Mas aí, só isso, aí vou deixar outras pessoas falarem. Mas só para fechar esse assunto, eu acho importante a gente analisar todos os nossos fenômenos parapsíquicos, né, com muita isenção. E esse é um exemplo, né? Você está pontuando bem, né?
Às vezes a pessoa ela tem um parafenômeno qualquer e é claro que ela quer ranquear aquilo no topo, né? Então ela quer já, né, classificar aquilo no topo. A gente tem que ser muito pé no chão para poder analisar os nossos fenômenos, justamente para não cair nesse é um risco, né, que a gente tem de colocar o componente emocional no parapsiquismo. E justamente tudo, né, exato, o egão e a emoção, né? E são essas duas coisas que eu acho que o curso intermissivo deu uma limpada em todos nós, né? Assim, ele deu uma realinhada e de repente deu uma chance da gente poder analisar os trafores que a gente já tem, e todo mundo aqui tem um monte de trafores, principalmente trafores parapsíquicos. Só que a diferença do curso intermissivo é a gente poder analisar isso dentro de um contexto evolutivo, né? Não é mais o fenômeno como fenômeno por si, mas a pergunta é, muito bem, eu tenho isso aqui, o que isso me serve? Tá aqui para frente. Então, esse realinhamento, né, reperspectivação da parafenomenologia, talvez seja um dos grandes pontos do curso intermissivo para todo mundo, para todos nós. Eduardo, você falando isso agora, eu fiquei pensando que esse processo da mega euforização, inclusive, possivelmente vivenciado no curso intermissivo, pode mudar muito o nosso parâmetro de assistência mesmo, né? Porque eu, por exemplo, que tenho um histórico religioso significativo, o processo assistencial está muito ligado a sofrer junto com a pessoa, né? É o voto da pobreza, se ainda tem alguém mal, você tem que ficar mal junto até aquela pessoa melhorar, e isso é uma coisa que não muda só com questionamento. Então questiona isso, é uma bobagem. Não muda assim, né? Precisa de vamos falar, sinapses e parasinapses muito fortes para fazer isso. Eu acho que a mega euforização coloca a gente nesse lugar, estou pensando isso muito aqui durante o debate, coloca esse lugar de que investir nessa mega euforização, nesse sentimento de bem-estar para você, também é qualificar muito a sua assistência com todo mundo. A gente se coloca no processo assistencial de um jeito muito mais amplo, né? Muito mais assistencial de fato. Não mais para que a gente só fique livre do sofrimento, mas para que a gente se alinhe ao fluxo do cosmos juntos. É um negócio de todo mundo ganhar, é mais para cima, né? Na verdade, a evolução de um ajuda a evolução de outros, né? É um fenômeno de rede, né? Um fenômeno sistêmico na evolução. Mas assim, eu acho também, né, René, que assim, vai muito de como que a gente interpreta a assistência, né? O curso intermissivo trouxe isso, né? Então você falou, é verdade, você tem toda a razão, né? A gente acha que a gente está solidário, está junto ali na compaixão com o outro, é assistir. E hoje a gente já vê que talvez não seja assim. Talvez não seja assim, né? Então, assim, o fato de você trazer um discernimento e lucidez ajuda muito mais do que ficar junto da pessoa sofrendo. E esse tipo de mudança de interpretação é uma recim profunda. Isso é recim profunda. Não é só o fazer diferente, não. É o entendimento, como que você vê a evolução. Agora eu vejo de um jeito diferente. A minha visão da evolução é baseada no paradigma da lucidez e do discernimento, e não mais no paradigma da compaixão, né? Embora ter, vamos dizer assim, sintonia, simpatia, ter rapport com as pessoas seja fundamental, né? Mas não do jeito que se pensava antes. Eu acho que dentro desse novo jeito de ver as coisas, até esses parafenômenos do samadhi, da cosmoconsciência, da própria mega-euforização muda de figura. A mega-euforização agora, ela não pode ter mais um caráter emocional. Não pode ser a mega-emocionalização mais, apesar de ser prazerosa, né? Então, a própria ideia de felicidade, de prazer, muda. Hoje em dia, o que era, né, para você, o que era felicidade antes, talvez já não seja mais. Nem vai te dar felicidade mais, né? Talvez. Então, assim, essa mudança de ver as coisas, isso é que é a recim profunda, né? Que a gente chama da recim paracerebral, né? Você está mudando a estrutura do seu paracérebro. E isso, para a gente, é que é o sinônimo de evoluciologia agora. Acho que essa existência, né, Eduardo, essa existência com a conscienciologia fez a gente entender muito isso, sair dessa
essa pieguice da assistência, muito do sofrer junto, muito do... Se eu não tiver mal ali, a pessoa parece que não vai melhorar. Isso é uma bobagem secular. É verdade. Acho que a Conscienciologia, a gente aprendeu muito isso. A gente aprendeu com o curso intermissivo, né? E a gente agora está consolidando, né, na Conscienciologia. Mas eu acho que isso aí tudo a gente já estudou, tudo que a gente está falando aqui de megacons, certamente a gente já estudou com muito mais profundidade no curso intermissivo. Por isso que às vezes a gente fala as coisas e elas repercutem bem na gente. Então você vê, tem assunto, né, Nelson, que repercute mais em você e outros menos. Aquele que repercute mais, talvez tenham sido aqueles que mais te chamaram a atenção no curso intermissivo. Aquilo que te chamou mais, que tem mais a ver com você, que você estudou lá, né? E aí a gente falando aqui, a gente fala sempre de um jeito superficial, mas lá, às vezes, você estudou a fundo. Já imaginou estudar a mega-euforização no curso intermissivo junto com os evoluciólogos? Não é teórico, assim. A pessoa vai e ela experimenta a mega-euforização, não como a gente está falando aqui, mas, às vezes, a pessoa faz uma visita à Comunex evoluída. Já pensou nisso? Isso é que é mega. Agora, a pergunta que se segue, né? A gente aguentaria ou aguentou ir na Comunex evoluída? Você sabe que uma coisa, talvez o maior paradoxo, né? O excesso de felicidade é prejudicial para a pessoa, não traz felicidade, né? Então, se você bota um excesso de dose de mega euforização, ou de código consciência, ou do que quer que seja, até de lucidez, a gente não aguenta. Isso é que é o grande paradoxo, né, da evolução. Né? Isso, o nome disso é estupro evolutivo. E é por isso que os amparadores não fazem isso com a gente. E é por isso que a mega euforização ela não é feita de fora para dentro. Ela nasce dos seus próprios recursos, é um crescimento orgânico. Né? Ela vem, ela brota, né? E aí você vai melhorando isso aí. É interessante isso, esse processo, né? Assim como é inteligente, né? E o entendimento sobre isso, sobre o que tu pode e o que tu não pode, vem devagar. Eu já consigo compreender isso muito, assim. Então, a gente fica menos carente naquela coisa. Ah, por que eu não tenho memória disso? Por que eu não lembrei disso? Então, quando tu vai entendendo o teu tema, o teu assunto, quando tu está vivenciando, tu entende. Ah, por isso que eu não tenho isso. Porque se isso aparecer agora, vai me atrapalhar. Muita luz pode atrapalhar um sujeito. É verdade. Vou deixar ele sério. Eduardo, a Sandra fez uma pergunta aqui no chat. Você quer falar, Sandra? Não, pode falar aí, Renê. Fala aí, tá com o microfone aberto, aproveita. Não, eu coloquei assim, perguntar se a gente mesmo pode fazer arco voltaico na gente. Parece meio doido. Não, mas é uma boa pergunta, e essa pergunta era muito feita lá para o professor Valdo, viu? Várias vezes foi questionado isso para ele, né? A questão é a seguinte, você pode colocar a mão na sua cabeça, né? Porém, pensa bem, não faz muito sentido, não tem muita lógica, né? Porque vai partir de você para você mesmo. Então, o que é o alto arco voltaico? O alto arco voltaico é o EV. Já pensou nisso? Um EV bem feito é um alto arco voltaico. Você está fazendo o autoequilíbrio das suas próprias energias com as suas próprias energias, né? Então, não faz muito sentido você aplicar o arco voltaico com a técnica das mãos em si mesmo, né? E a gente está falando um pouco aqui, Sandra, no início, não sei se você estava já aí, não, mais à frente, o próprio arco voltaico ele dispensa o uso das mãos. Sabe? Tem um verbete do Valdo na prescindência das mãos. E assim, as mãos, elas são, claro, né, o nosso principal instrumento de ação. Mas, com o tempo, o nosso principal instrumento de ação holossomático não vai ser mais a mão, né? Vai ser o holossoma. Então, você pode fazer a aplicação do arco voltaico numa outra pessoa sem usar as mãos. Por que o Valdo insistia nisso? Ele falava que era por isso, né? Porque é muito mais eficaz você chegar na frente da pessoa, botar a pessoa lá sentada e botar a mão nela. Isso aí, psicologicamente, para a gente e para o próprio assistido, faz uma diferença enorme, né? Então, assim, tem toda a técnica, ela tem um componente energético e psicológico também.
Acho que é isso. O Cláudio colocou alguns comentários para você aqui, né, falando da sua história aí, milenar o Cláudio, eu vou dar um desconto para ele, viu? Hoje ele está perdoado até o ano 3000. Bom, temos 1 minuto, né? Essa pergunta da Sandra sobre o arco voltaico em si mesmo é uma dúvida lá do Colégio Invisível da Despertologia, que a gente tinha uma colega que queria fazer um trabalho sobre isso, e a gente meio que ficou assim, sem entender por que queria fazer um arco voltaico, se não se podia fazer um crânio chacral, ou alguma coisa assim, então a gente ficou... Então é bem pertinente essa pergunta dela para nós, aqui eu estou entendendo muito forte. Bom, mas você sabe, eu vou te dar a melhor resposta, viu, Sandra e Nelson? Aplique em você e veja o que acontece. Tenha suas próprias experiências. Outra coisa, não vai acontecer nada de errado. Aplica em você, aplica primeiro, faz um arco voltaico, depois você faz um EV uma segunda vez. E vê se tem diferença, né? Eu lembro do Valdo, muito interessante, uma vez fizeram uma pergunta para ele, há muitos anos atrás, da época do Cláudio aí lá no Rio, mandaram assim, professor Valdo, quando eu faço um EV muito potente, eu posso parar de uma hora para outra ou eu tenho que ir parando aos poucos? A pergunta é boa, né? Parece boa, né? E a resposta do Valdo foi... Não é? Parece boa a pergunta, né? Realmente, você fica pensando, será que realmente que eu posso parar? Caramba, nunca pensei sobre isso. Mas aí você sabe, a resposta é assim, olha, faça o EV uma vez e pare. Faça o EV outra vez e pare aos poucos. E aí você vai ver se é melhor parar antes, se não faz diferença. Né? Isso aí a pessoa, às vezes, ela tem que ter a liberdade de fazer certos experimentos parapsíquicos com si mesmo, não tem problema nenhum. Nesse caso, por exemplo, aí do arco voltaico, não tem nada de anticosmoético em você fazer o arco voltaico em você mesmo, tem? Não, nada, absolutamente nada. Não tem problema nenhum, e é um ótimo experimento, né? Assim, a pessoa vai ver por ela mesma qual é a diferença e vai até ajudar ela a entender melhor o que é o arco voltaico. Ok, pessoal? Olha, chegamos no nosso horário, então agradeço a todos aí pelas reflexões, agradeço vocês principalmente por compartilharem a mega euforização, né, entre nós aqui no grupo, né? Então, isso é um exemplo de compartilhamento da mega euforização. E, então, desejo a todos aí uma ótima semana e até o sábado que vem. Tchau. Tchau, uma boa semana. Tchau, obrigado a todos. Obrigado, Eduardo, pelo Tchau, César. Obrigado a você. Um abraço.